Vontade do Caos. Capítulo 237. A mansão Eclipse desaparecida por Marie. O sol tinha acabado de nascer e eu estava caminhando para o Grêmio ao lado de Carlos para começar mais um dia de trabalho. Estou feliz por estarmos de volta aos negócios como de costume, agora que acabamos de lidar com as consequências da onda de monstros e um Dungeon foi destruído. Não me lembre de tudo isso, esses últimos meses têm sido horríveis. Noites e mais noites eu tenho dormido no meu escritório onde no dia seguinte eu acordo coberta por uma pilha de papel. Carlos, não havia um único momento em que eu pudesse sair do trabalho e beber minha cerveja. Carlos, o pior foi que toda vez que eu achava que estava terminando o trabalho e podia descansar, você chegava com uma pilha de trabalho que ainda tinha que fazer. Eu achava que o inferno nunca ia acabar. Carlos, você fez o seu trabalho muito bem durante esses dias difíceis, mas você sabe a quem agradecer por isso. Eclipse Shadow, se não fosse por eles se livrarem daquela masmorra, as coisas teriam ido mal agora. Eu tenho que agradecer a Diana e Zenos mais tarde. Carlos, vou tentar falar com Diana para marcar outro dia para uma visita, sem entrar sorrateiramente de novo, ok, querida? Foi só uma vez que eu fiz isso. Você sabe que eu estava desesperado para destruir aquela masmorra ridícula. Eu não podia esperar no portão. Carlos, você não precisa se explicar para mim. Você só precisa se lembrar de não invadir as casas dos seus amigos. Você não é Lucas. Ok, Carlos. Enquanto conversava com meu marido, chegamos na Guilda dos Aventureiros, iniciando mais um dia de trabalho. Carlos foi ao seu escritório para tentar terminar o trabalho de hoje. Estarei dando instruções para as recepcionistas enquanto ajudo a organizar a guilda para quando os aventureiros vierem pegar suas missões esta manhã. Foi quando um dos recepcionistas disse que alguém deixou uma carta para mim ontem à noite. Ele disse que essa pessoa era uma linda mulher de cabelo rosa que apareceu logo depois que Carlos e eu saímos. Pego a carta e percebo que tem o nome de mim e de Carlos. Então abro e leio o conteúdo da carta. Estou escrevendo esta carta para me despedir de vocês, Maria e Carlos também. Estou saindo da cidade de Valém e não tenho planos de voltar. Diana e os outros queriam se despedir, mas eu disse que seria melhor não. Não me interpretem mal. Eu só não queria que ninguém tentasse me impedir de sair ou vigiar meus passos, então decidi sair por aqui. Quero que saiba que o tempo que passei nesta cidade pode ter sido curto, mas foi muito importante para mim. Você e o Carlos ajudaram muito a mim e ao resto do meu grupo, então obrigado. Uma das razões pelas quais não conto a vocês dois porque estou saindo ou para onde estou indo é para não ter que mentir quando alguém eventualmente vier me procurar. Então, por favor, não se esqueça de queimar esta carta depois. Quero garantir que cuidarei bem da Diana. Sei o quanto vocês dois se importam com ela. Também obrigado por indicar a Diana para a mansão Trigan quando ela quis comprar uma casa em meu nome. Morar naquela mansão foi incrível e foi lá que construí uma casa com todos ao meu redor. Também tenho que agradecer por isso, Marie. Não quero que a carta fique muito grande para não dizer muitas coisas. Só direi eu, Diana e os outros sentiremos sua falta. Também sentiremos a falta de Carlos. Espero que nos encontremos novamente. Adeus. PS. Estou levando a mansão comigo desde que comprei. Se você me ver explicando isso para Duque Valen. Zenos. O que essa criança estranha fez agora? Suspirar. A primeira coisa que tenho que fazer é mostrar isso ao Carlos. Eu vou rapidamente ao escritório do Carlos. Tinha alguns funcionários do Grêmio passando algumas informações para o Carlos enquanto ele assinava alguns documentos. Eu expulso todo mundo e coloco uma barreira para que ninguém possa ouvir o que vamos dizer aqui. O que está acontecendo, querida? Carlos, deve ser algo sério para você ter expulsado os outros funcionários da guilda e erguer essa barreira. Carlos, leia esta carta e você entenderá. Carlos ficou confuso com a minha reação depois de entrar em seu escritório. Ele fez uma cara séria enquanto olhava para mim pedindo que eu explicasse tudo para ele. Pego a carta e entrego para Carlos que começa a ler. A princípio ele parecia estar lendo com calma, depois sua expressão era de tristeza, mas notei que logo seu rosto ficou branco e sua expressão estava congelada em choque. Carlos, isso não pode ser. Ele não poderia mover algo tão grande, certo? Carlos. Isso deve ser uma piada. Se a mansão tivesse desaparecido, essa notícia teria se espalhado por toda a cidade. Isso seria impossível. Carlos, vamos lá. Não, o que ele diz na carta é verdade. Ele tinha muitos olhos naquela mansão dia e noite. Seu grupo se fortaleceu em um ritmo que as pessoas não conseguiam entender.
Pessoas influentes da cidade perceberam isso e começaram a prestar atenção nele. Parece que ele percebeu isso e foi embora. Carlos, ele não parecia gostar de chamar a atenção, mas a carta dava a entender que um inimigo dele estava se aproximando. Então ele saiu sem nos dizer nada ou se despedir para não deixar pistas. O que você disse faz sentido, mas por algum motivo, ainda sinto minha cabeça doer quando olho para a frase final da carta. Carlos, isso cheira a outra pilha de trabalho para mim. Carlos, pude ver o rosto de Carlos mudar entre preocupação, tristeza, dúvida e felicidade. Não tenho dúvidas de que ele tratará Diana bem, mas me preocupa que possa haver alguém atrás deles. O que me preocupa é com a mansão. Se isso realmente desaparecer, vai chamar muita atenção, não apenas aqui no reino. Carlos, vamos lá depois de escurecer. Podemos ir sem que ninguém perceba. Só espero que a última frase seja uma piada. Carlos, depois de escurecer. Carlos e eu vestimos nossas velhas roupas pretas que usávamos em algumas missões no passado. Com alguma magia que usei em mim e nele conseguimos evitar chamar a atenção das pessoas que observavam. Tem alguma coisa errada. Isso é uma ilusão. A mansão não está lá. Carlos olha para mim. Estou surpreso com o que estou vendo. Estou usando minha habilidade, e graças a isso posso ver um pouco através dessa ilusão. Não há nada ali. Eu aviso Carlos sobre o que estou vendo usando um feitiço telepático que lancei antes de chegar aqui para falar com ele sem revelar que estamos escondidos. O que você quer dizer? Isso seria impossível. Como ele faria desaparecer uma mansão tão grande? Carlos, vamos entrar. Não parece ter nenhum tipo de magia defensiva ou de ataque, então acho que é seguro. Entramos escondidos para ninguém nos ver. Depois de passar pela ilusão, o que vejo é uma grande cratera. Não foi só a mansão que sumiu, todo o terreno ao redor da mansão também sumiu. Como ele fez isso? PFFT. Carlos parecia estar se segurando para não começar a rir alto como de costume. Devo admitir que ele sabe como fazer uma ótima saída. Carlos, não elogie tal atitude. Este é um novo nível de irresponsabilidade. Eu me pergunto se ele tem alguém com um elemento do espaço junto com seu grupo. É a única coisa que você consegue pensar? Que tipo de mago poderoso será capaz de mover toda essa área gigantesca? Carlos, isso vai nos dar muito trabalho. Carlos, vamos sair daqui. Tudo bem, vamos direto para a guilda, já deve estar vazia. Podemos conversar lá. Carlos e eu saímos enquanto estávamos escondidos. Eu não queria que ninguém se importasse com o grande incidente que isso vai acontecer conosco depois que voltarmos. Vamos direto para o escritório de Carlos e ele vai para as estantes. Ele tira 3 livros e pega 2 garrafas de cerveja escondidas. Carlos me entrega uma garrafa e começa a beber a sua. Eu realmente esperava que fosse uma piada. O Duque não vai acreditar quando souber disso. O pior é que não infringiu nenhuma lei. Carlos, como é a casa dele, ele tinha o direito de levá-la se quisesse. Estou surpreso que ele tenha conseguido fazer isso. Carlos, você não percebeu? O miasma também se foi e não resta um único tijolo da mansão. Acho que ele fez bem em ir embora. Recebi uma carta do terceiro príncipe de Cartosa. Ele disse que vem se registrar como aventureiro aqui em 1 semana e meia. Carlos, por que ele enviou uma carta só para isso? Na verdade ele também mencionou na carta que queria fazer um grupo temporário com Zenos. Ele pediu para falar com Zenos se possível. Carlos, ter um nobre de olho em você é motivo de preocupação. Mas ter o príncipe de um reino estrangeiro prestando atenção é um sinal de problema de uma forma ou de outra. Sim, espero que Zenos fique bem onde quer que vá e cuide bem de Diana. Carlos, a propósito, acho que nunca contamos a Zenos sobre a família de Diana. Acho que ela nem contou a ele. Esse é o problema deles agora. Carlos e eu passamos algumas horas conversando sobre a carta de Zenos e a mansão que desapareceu. Vontade do Caos. Capítulo 238. O líder da aldeia ocupada por Safira. Meu nome é Sapire. Sou líder de uma aldeia na serra. Antigamente minha aldeia era composta por 90% de mulheres da raça Alamia. Assim como eu, fora minha raça que só tem mulheres, havia também alguns homens de outras raças que aceitaram viver em nossa aldeia. Nossa aldeia era pequena, mas vivíamos pacificamente com o único tipo de conflito que tivemos com a raça Aracne. Assim como minha raça deles é composta apenas por mulheres, nossas 2 raças também possuem culturas e características semelhantes, sendo boas em combate, possuindo afinidade com venenos e sendo unidos como uma família. Mas acabamos sempre em conflito.
Todos os anos tivemos dezenas de conflitos com o Aracne, mas já estávamos acostumados. Sempre houve feridos dos dois lados, mas felizmente, sempre houve poucas mortes ao longo dos anos. Até senti que esse tipo de conflito foi bom para as duas raças se fortalecerem com essa rivalidade. Mas um dia algo inesperado aconteceu. A cordilheira é dividida nas três raças mais numerosas e fortes, que são os ogros, os orques e os ghouls. Um dia essas três raças, que possuíam dezenas de aldeias em toda a cordilheira, iniciaram uma guerra de três lados. Essa guerra era diferente de qualquer conflito que já existiu no passado. Era uma guerra mais selvagem e brutal. Naquela época eu, como líder da minha aldeia, decidi evitar que qualquer conflito acontecesse. Não queria chamar a atenção dessas três raças e ter minha raça envolvida nessa guerra. Outras raças com poucos números na Montanha Range parecem ter pensado o mesmo. Eles também tentaram ficar quietos durante este período de guerra. Essa guerra durou muito tempo. Durou mais do que qualquer outra que já havia acontecido antes. Eu senti que havia algo errado, mas eu não estava perto das outras raças para saber qualquer informação. Então me mantive afastado, até que um dia um grupo dos ogros chegou para nossa aldeia. Eu os acolhi e os ajudei. Só de vê-los percebi que eles não estavam aqui para fazer nada de ruim. Eles estavam feridos e carregando muita bagagem. Havia uma fada do elemento fogo com eles. Um deles me explicou que eles eram membros de uma vila de ogros que queriam fugir da guerra. Então a fada, que é contratada por um deles, os trouxe aqui. Nossa aldeia tem uma guardiã. Ela é uma dríade cujo corpo é uma árvore da floresta do sangue. Essa dríade está aqui há mais de 1000 anos e nós lâmias a vemos como amiga e guardiã. Ela é mais forte que qualquer outra no aldeia, inclusive eu. Mas porque ela se enraizou neste lugar, ela não pode fugir daqui. Como uma dríade, ela está muito próxima dos espíritos e fadas. Muitos deles passam pela nossa aldeia ou moram perto de nós. Então não me surpreendeu saber que uma fada trouxe pessoas à procura de um novo lugar para morar nesta vila. Isso aconteceu algumas vezes ao longo dos anos. Mas com o passar do tempo notei que cada vez mais grupos de pessoas vinham para esta vila. Notei também que eles estavam em grandes grupos na maioria das vezes. Como todos chegavam tranquilos, eu os recebia bem, mesmo com pessoas da minha traça sendo contra. A cada grupo de pessoas que chegava, eu descobria mais informações sobre cada uma das três raças em guerra e sobre os estranhos acontecimentos da própria guerra. Ouvindo tantas coisas, percebi que esta era uma guerra sem razão. Me fez perceber que algo estava muito errado. Foi quando um grande grupo de centenas de ghouls chegou, guiado por uma fada das sombras, que recebia a informação de que os corpos dos que morreram na guerra estavam desaparecendo. Além de juntar as informações das pessoas das três raças, descobrimos que a agressividade daqueles que ficavam perto de seus líderes estava ficando maior. Todas as três raças também disseram que seus líderes começaram a mudar depois de ir investigar algum evento nas cavernas subterrâneas na mesma época alguns anos atrás. Percebemos que havia mais nessa guerra brutal do que o que podia ser visto de fora, mas mesmo assim, decidimos não interferir. Estávamos esperando o momento em que as três raças seriam muito fracas e em número reduzido por causa disso. Guerra para que pudéssemos atacar um por um e acabar com isso. Mas de repente notamos um miasma que começou a se espalhar aos poucos pela serra. Logo alguns espíritos relataram que um necromante havia saído das cavernas e reunido todas as três raças em um só lugar, junto com um exército de mortos-vivos que descobrimos mais tarde ser os mortos nesta guerra sem sentido. Foi neste momento que percebemos que nos últimos anos este necromante tem conspirado para isso. Agora ele terminou de construir uma grande fortaleza e tem um exército forte ao seu lado. Tentamos juntar várias outras aldeias com a nossa, mas nem todas queriam fazer isso. Logo minha pequena aldeia se tornou a maior da serra. Juntamos todas essas raças graças a um inimigo comum, o necromante pelo nome de Farus. Tentamos lutar de frente, pois nossos números eram semelhantes. Mas logo descobrimos que estávamos subestimando Farus. Ele nunca lutou diretamente, sempre esperou o momento em que todos estivessem mais cansados para virar todos os corpos daqueles que morreram durante a batalha em Dealho, vinga aumentando seu exército. Lutar contra ele era inútil, então nos escondemos na aldeia e criamos barreiras poderosas e uma grande ilusão para poder nos esconder dele o tempo suficiente para pensar em uma solução. Foi quando percebemos que os espíritos e fadas de toda a serra estavam saindo por causa do miasma. Os únicos que ficaram foram os que tinham contrato com alguém, assim conseguiram se proteger do miasma. Dentro de dias,
Fadas e espíritos estavam relatando notícias de aldeias que se recusaram a se juntar a nós sendo atacadas e destruídas. Também notícias de tropas de Farus vasculhando a cordilheira. Em nosso momento de desespero, a guardiã da aldeia disse que sentiu algo vindo da direção da floresta de sangue. Ela disse que sentiu que o que quer que fosse poderia nos ajudar. Então enviei uma de nossas melhores magas, Jana, e ela contratou a fada Dora para investigar. Como ambos possuem o raro elemento da sombra, eles devem ser capazes de se esconder e investigar sem chamar a atenção de Farus ou dos aventureiros fora da cordilheira. Com o passar do tempo, não tivemos notícias de Jana ou Dora. Já pensei que poderiam ter sido encontrados e mortos. Comecei a pensar em como sair dessa situação. Comecei até a pensar em separar a aldeia em vários pequenos aldeias e sair da serra. Isso seria perigoso, mas era a única saída que eu conseguia pensar. Fazer isso exporia a todos os ambientes que não conhecemos e ao perigo de sermos atacados por aventureiros no caminho ou no local onde tentamos construir novas aldeias. Sem contar que, como estaríamos divididos, não estaríamos mais capazes de nos proteger de grandes grupos de inimigos. Teríamos que ter a sorte de encontrar um lugar seguro e tranquilo para pelo menos uma aldeia se estabelecer. O pior seria ter que abandonar nossa guardiã. Ela é uma grande amiga da minha raça. Ela também ajudou a nos defender levantando algumas dessas barreiras. Pensar em abandoná-la na baixa esperança de salvar uma parte dessas pessoas dói meu coração. Mas como líder, tenho que pensar no que é o melhor para as pessoas desta aldeia, por mais que eu não goste. Ninguém queria fazer isso, mas momentos desesperados exigem medidas desesperadas. Foi quando este plano estava sendo considerado que a guardiã apareceu mais uma vez. Ela veio nos avisar que uma rainha das fadas havia passado pela vila para avisar que o Ghoul e a fada que havíamos enviado logo voltariam com reforços. Essa notícia me encheu de felicidade. A chama da esperança que estava quase se apagando dentro de mim começou a queimar novamente. Então comecei a fazer os preparativos. Pedi às fadas e espíritos que fossem coletar informações por toda a serra. Precisava de informações precisas antes de qualquer coisa. Uma dessas fadas voltou em 2 dias com cara de preocupada. Parecia ter descoberto alguma coisa, mas não quis dizer. Depois de alguma insistência, a fada falou. O que ouvi me fez desmaiar de tristeza e fúria. Quando me levantei, percebi que estava encostado na árvore do guardião. Me senti mais confortável e o guardião me confortou sabendo o que havia acontecido. A notícia que recebi foi que minha filha mais velha, que estava desaparecida há meses e que eu achava que estava perdida para sempre, havia sido encontrada. Mas ela estava comandando um exército de mortos-vivos de Farus enquanto atacava uma das últimas aldeias restantes. Ouvi a fada dizer que ela matou todos enquanto gritava querendo enfrentar inimigos fortes. Minha filha mais velha sempre foi uma das nossas melhores guerreiras. Ela só ficava atrás de mim em força. Uma das coisas que eu admirava nela era sua busca para ser a mais forte. Mas parece que eu estava subestimando o que ela estaria disposta a fazer para isso. Tudo isso para ser o mais forte. Eu tinha ouvido falar que havia uma Lamia von Farus, mas não sabia que era ela. Eu já sabia que Farus fazia as raças que o serviam entrar nas masmorras dia e noite para forçá-las a se fortalecer e evoluir, mas esse curso de ação tinha uma alta margem de mortalidade. Farus não se importava com quantos morreram. Ele forçou aqueles dentro das masmorras a trazer os mortos para ele. Então ele usou os corpos daqueles que morreram dentro da masmorra para criar mais mortos-vivos. Farus conseguiu se fortalecer se as pessoas sobreviveram ou morreram. Em seus planos macabros de treinamento. Saber que minha filha provavelmente estava passando por esse tipo de treinamento me fez temer por sua vida. Mas o que realmente encheu meu coração de tristeza foi saber que minha filha está voluntariamente do lado do inimigo. Vontade do Caos. Capítulo 239. Cap 238. Procurado Paul Phoenix. Eu estava voando acima das nuvens enquanto 2 fadas estavam sentadas na minha cabeça curtindo a viagem. Você tem certeza que esta é a direção certa desta vez? Tenho certeza. Dora, você disse a mesma coisa nas outras 2 vezes e ainda fomos na direção errada nas 2 vezes. Layla, Dora parece ter problemas para lembrar a direção correta sem ser capaz de ver os pontos de referência que ela conhece no chão. Estamos muito alto. Eu nunca voei tão alto. Dora, as coisas parecem diferentes desta altura. Dora, apenas tente verificar para ter certeza da direção desta vez. Desta vez, tenho certeza, estamos na direção certa. Dora,
Só espero que não haja mais pássaros atacando novamente. Layla, 2 horas atrás nós fomos atacados por um casal de grandes pássaros azuis. Eles eram monstros maiores que eu e eles sabiam como usar a magia do vento. Então eles eram rápidos. Mas a força deles não se comparava à minha. Usei-os para praticar alguns combates a conselho do mestre que estava assistindo o combate pelos olhos de Layla. Os ataques dos 2 pássaros foram fracos demais para machucar meu corpo, mas o mestre está falando na minha cabeça para eu me esquivar como forma de treinamento. Com meu corpo flexível era fácil desviar ao me aproximar dos inimigos. Eu queria mordê-los, mas o mestre me pediu para usar apenas minhas garras e cauda. Ele sabe que o dano causado pela minha mordida será muito maior que o das minhas garras. Ele pensou que os pássaros seriam capazes de resistir ao meu ataque, mas isso não aconteceu. Um dos pássaros errou sua lâmina de vento e decidiu tentar usar suas garras para me cortar. Achei que estava um pouco lento e me esquivei de seu ataque. Eu pensei que me esquivava, mas de repente suas asas brilharam e ele disparou bem na frente de mim. Com medo resolvi dar uma cabeçada nele e acabei matando ele. Minhas escamas são muito duras, então quando ele me bateu naquela velocidade e eu estava tentando dar uma cabeçada nele, foi como um ovo batendo na carne em uma pedra. Metade do corpo desse pássaro virou uma pasta e me cobriu de sangue. Quando olhei para o outro pássaro vi tentando correr para um outro lado, mas antes que ele chegasse muito longe sua cabeça caiu. Logo depois o corpo perdeu o impulso e começou a cair também. Enquanto eu estava com raiva e tentando limpar o sangue de mim, vejo os corpos dos 2 pássaros flutuando em minha direção. Layla usou magia para pegar os 2 corpos antes de chegar ao chão. Então ouço a voz do mestre para eu comer os 2 pássaros mandando-os para o calabouço. Ele disse que pediria a Layla que os cortasse para eu comer, mas eu disse isso não precisei. Apenas pedi para deixá-los flutuar na minha frente. Eu posso controlar o tamanho do portão do dungeon até um certo limite dentro de mim. Então eu coloco o portão na minha boca e abro enquanto ativo uma habilidade. Eu sinto minha cabeça ficando mais rígida e difícil de mover ao mesmo tempo que eu sinto minha boca se abre cada vez mais. Sinto o elemento da escuridão cobrindo minha cabeça e sei que agora parece que minha cabeça deve ter 3 ou 4 vezes o tamanho que costumava ser. Então vou até os 2 corpos que eram maiores do que eu antes e engulo os 2. Uma fileira, depois voltar ao normal depois que os corpos passaram pelo portão do dungeon na minha boca. Pude ver a boca de Layla se abrir de surpresa enquanto Dora me olhava como se não acreditasse no que via. Até o mestre parou de falar na minha cabeça. Devo tê-lo surpreendido também. Enviei os 2 corpos para o dungeon. O que eu costumava fazer minha cabeça maior era uma encarnação elemental. Além de um espírito eu ainda sou um dragão. Somos a encarnação do poder e a raça mais forte por um motivo porque podemos usar nosso poder muito além do limite imaginável. Essa habilidade me custa muita energia, então não é muito útil em combate ainda. Uma vez que estou acostumado com meu corpo e tenho muito mais energia, será mais fácil usar essa habilidade. Apenas usando-a na minha cabeça por alguns segundos levaram quase toda a minha energia. Eu tive que encarnar o elemento das trevas, transformando meu corpo no próprio elemento das trevas. Isso é uma encarnação, algo que só os verdadeiros dragões podem fazer. Depois disso foi quando a Dora percebeu pela terceira vez que estávamos no caminho errado. Estamos perdendo muito tempo com isso. Ainda tinha que encontrar um lago para tomar meu banho antes de continuar. Tinha que tirar aquele sangue eu. Agora estamos voando por algumas horas sem surpresas, mas quando vi a posição das luas, sabia que logo ia amanhecer. Então procurei um lugar isolado para pousar e esperei até escurecer. Vejo um penhasco onde há algumas cavernas no topo e entro lá. Havia alguns monstros do tipo pássaros, mas desta vez não os mato. Em vez de esconder minha presença como fiz todo o caminho até aqui, libero um pouco o que eles fazem, se assustam e fogem deixando este lugar para mim. Dora, aproveite o fato de que estamos no chão agora e verifique os arredores para ter certeza de que estamos indo na direção certa. Eu disse que estamos indo na direção certa, mas se você vai se sentir melhor, então eu vou verificar. Espere um minuto. Dora voa para fora da caverna, então eu volto à minha forma humana. Estou feliz por encontrar um bom lugar para me esconder. Tivemos a sorte de ter apenas monstros fracos aqui. Graças a isso sua presença foi suficiente para assustá-los. Layla, sim, eu gostaria de ter feito isso mais cedo quando encontramos esses 2 pássaros azuis também. Não podemos, temos que nos esconder.
Não sabemos quantas tropas Farus estão ao redor da cordilheira ou onde estão. Eles podem sentir você e avisar Farus, então é melhor esconder do jeito que estamos fazendo. Até aqui. Layla, eu acho que você está certo, mas eu realmente não quero ficar coberto de sangue novamente se vamos lutar contra monstros. Isso aconteceu porque você perdeu a calma e tentou usar a cabeça para acertar o monstro. O resultado foi esse. Layla, mesmo se você não tivesse tempo para se esquivar, você poderia pelo menos ter usado suas garras em vez de sua cabeça. Layla, eu sei, em pânico com a mudança repentina de velocidade daquele pássaro, não vou cometer esse erro novamente. Enquanto conversa com Layla, Dora entra na caverna voando com uma cara estranha. Ela tenta dizer algo enquanto desvia o olhar sem jeito. Nós estamos no caminho errado. Dora. Pessoas Carlos. Faz uma semana que Zenos e seu grupo desapareceram. O Duque ficou chocado quando a ilusão da mansão acabou e todos puderam ver que a mansão havia desaparecido. O Duque me pediu para procurar pistas sobre o que aconteceu, mas eu recusei. Então ele pediu um pedido formal na guilda com uma grande recompensa, mas eu sei que eles não vão encontrar nada. Zenos foi muito meticuloso quando fugiu. A única pista é a carta que ele deixou para mim e Marie, mas mesmo essa carta não ajuda a encontrá-los e eu já queimei a carta. Eu até tentei perguntar ao Lucas sobre isso, mas ele apenas disse que sabe como eles saíram da cidade. Parece que eles usaram um dos passes de contrabando do mercado negro, mas depois disso Lucas não sabe para que direção eles foram. O desaparecimento da mansão fez com que as velhas histórias sobre a maldição da mansão e a morte de Ivan Trigan com sua família voltassem novamente. Agora dizem que Zenos e seu grupo estão mortos por causa dessa maldição. Dizem que foram levados para o mundo dos mortos junto com cada mansão. Os rumores são sempre muito fantasiosos, mas a verdade também é muito louca para acreditar. Até agora estou tentando entender como Zenos conseguiu mover não só a mansão, mas toda a terra ao redor dela. Nunca ouvi nada assim antes. Eu estava no meu escritório comendo um lanche com uma garrafa de cerveja ao meu lado até que um funcionário da guilda entra correndo com alguns papéis na mão. Mestre da guilda, algo grande aconteceu. Funcionário da guilda, fique calmo. Diga devagar o que aconteceu. Inquisidores da Igreja da Luz chegaram hoje à cidade e estão espalhando por aí. Funcionário da guilda. Ele me dá um dos papéis que estava carregando. Assim que eu pego me surpreendo. Esse papel é um cartaz de procurado no valor de 100 moedas de cristal, o maior valor que já vi em uma recompensa. O problema é o alvo. Porque a Igreja da Luz está atrás de Zenos. Eles estão espalhando que ele é um herege. Eles também estão dizendo que ele é um servo do mal que deve ser caçado e exterminado. Funcionário da guilda, eles têm alguma prova ou estão apenas causando problemas? Um dos inquisidores veio para a guilda para colocar a recompensa nas 4 missões, mas quando perguntado sobre os crimes do alvo ele não disse nada de concreto, apenas um monte de besteira sobre Zenos ser uma criatura maligna. Eles não ainda têm alguma coisa para usar como prova. Funcionário da guilda, eles não vão conseguir nada aqui. Nenhum aventureiro desta cidade irá ajudá-los e sem provas de crimes eles não podem pedir uma missão de guilda sobre essa recompensa. Durante a onda de monstros, o grupo de Zenos ficou na linha de frente e até ajudou a resgatar vários aventureiros feridos durante a batalha. Além disso, Diana que está ao seu lado é famosa em toda a cidade por como ela lutou contra os mortos-vivos durante a missão especial alguns meses atrás, além de ser uma aventureira respeitada e veterana. Expulse esses inquisidores. Espalhe a notícia de que a Igreja da Luz está atrás de um aventureiro altamente talentoso e está espalhando calúnias sobre ele. Isso não vai funcionar. As pessoas da cidade podem conhecer bem Diana, que é uma aventureira veterana na cidade, mas eles não sabem sobre Zenos e como ele ajudou a cidade até agora. Maria, enquanto conversava com a funcionária que me trouxe a notícia sobre os inquisidores, Maria entra intrometendo-se na conversa. Aqueles bastardos da Igreja da Luz, se eu pudesse mataria todos esses inquisidores. Ainda não esqueci quem é o culpado por essa onda de monstros. Não podemos fazer isso. Não podemos nem falar sobre isso, pois não temos provas. Deixe-os fazer o que quiserem. Zenos não está aqui e duvido que alguém nesta cidade saiba onde ele está. Maria, Vontade do Caos capítulo 240, cap 239. Chegada na vila de Jana. Estamos viajando há 5 dias e ainda não chegamos na vila de Jana. Durante esse tempo aproveitei para treinar com algumas habilidades que eu tinha muita curiosidade.
Dentre essas habilidades, a que fez meu coração bater mais rápido foi Dragon Wings, já que me permitiria voar pelos céus. Tentei identificar todas as minhas novas habilidades, mas infelizmente não consegui. Parece que as habilidades dos dragões não podem ser identificadas no nível atual da minha habilidade. A única que consegui foi a habilidade Flee, 1, parece que sua habilidade não permite que você voe. Esta habilidade refere-se a quão bem você pode voar. Ou seja, esta habilidade por si só é inútil se a pessoa monstro não tiver uma maneira de voar por si só. A primeira vez que ativei minhas asas de dragão, descobri que são muito parecidas com as de Nyx. Minhas asas são maiores do que eu esperava e difíceis de mover. Levei 2 dias inteiros apenas para me acostumar a mover as asas. Minha mente não conseguia processar o movimento de algo que eu nunca tive antes. São grandes asas de morcego cobertas de escamas de cristal preto com brilhos dentro das escamas. O melhor é que essas asas se transformam em energia e entram no meu corpo quando desabilito a habilidade. Essa habilidade também não parece ter nenhum custo de energia, mas eu sinto como se eu pudesse usar minha mana ou ki nas asas para fortalecê-las. Meu único arrependimento é que mesmo depois de 5 dias eu ainda não posso voar. A única coisa que posso fazer é planar alguns metros ou flutuar quando coloco mana em minhas asas. Voar é mais difícil do que eu pensava que seria, mas eu vou continuar treinando. Voar é o sonho de todos. Agora eu estava deitado em um lindo gramado no jardim da mansão enquanto olhava para o céu que começava a escurecer. Eu estava exausto de treinar com minhas asas o dia todo. Vou retomar a viagem agora, mestre. Nyx, assim que o céu ficou completamente escuro, ouço uma voz vindo da minha sombra. Faz dias. Você pode me dizer quanto tempo resta? A razão do atraso é porque Dora saiu da pista 4 vezes, mas parece que estamos no caminho certo desta vez. Nyx, Dora disse que com minha velocidade deveríamos chegar mais perto do amanhecer. Nyx, finalmente, estou cansado de ficar preso dentro de casa. Você sempre pode sair um pouco, os outros também se revezam para sair durante o dia. Nyx, eu não posso fazer isso, eu ainda não tenho controle total sobre minha aura. Se eu sair podemos ser notados por um momento de descuido. Eu tenho treinado meu controle de aura, então estou ficando mais familiarizado com ele. Eu consegui controlar minha aura até certo ponto, mas ainda não consigo suprimi-lo completamente dentro de mim. Vou treinar um pouco mais. Tenho certeza que você vai em breve. Nyx, Irina me disse que você tem treinado todos os dias com suas asas. Como vai? Nyx, difícil. Levei dias apenas para aprender a mover essas asas. Também levei dias para sair do chão. Isso porque você ainda não está acostumado. Com tempo e prática você aprenderá a força necessária para sair do chão. Como mover as asas enquanto voa e como aumentar ou diminuir a velocidade. Nyx, eu também tive problemas para aprender a voar no passado. Esse tipo de coisa melhora com a prática. Então o mestre estará voando à vontade tão relaxado quando estiver andando. Nyx, espero que sim. Não quero mais bater em árvores ou voar baixo. Quero voar por um céu cheio de estrelas de forma calma e descontraída. Tenho certeza de que Nyx está certo. No momento estou como um passarinho tentando aprender a usar suas asas. Assim como os bebês humanos têm problemas quando estão aprendendo a usar as pernas e andar. Tudo o que eu preciso fazer é continuar treinando e depois voar será tão natural para mim quanto caminhar. Pulveosaris, tudo tem sido inacreditável nos últimos dias. Procurei por séculos uma maneira de curar minha irmã e agora encontrei alguém que pode fazê-lo e a única coisa que ele pede em troca é que eu me torne seu servo. Isso é muito fácil para mim, já que ele não trata mal seus servos e seguidores. Ao longo desses dias eu vi como ele trata todo mundo. Ele os trata como família ou amigos. Ver como Zenos interage com seu grupo me lembra o jeito que minha irmã e eu éramos no passado. Eu nunca pensei que veria esse tipo de cena novamente. Eu os ouvi conversando. Parece que vamos chegar ao amanhecer. Beatriz, isso é ótimo. Eu estava ficando cansado de ficar parado. Não há nada para fazer aqui. Na cidade de Valem eu estava sempre muito ocupado o tempo todo por causa do trabalho do mercado negro. Mas aqui não tenho nada para fazer. É por isso que você não sai desta sala. Se você saísse para interagir mais com os outros seria melhor. Beatriz, na noite passada, passamos a noite jogando cartas. Descobri que um dos funcionários de Zenos é muito bom. Seu nome é Nolan. Beatriz, você estava apostando? Não, foi apenas um jogo amistoso. Foi divertido. Eu não me divertia tanto há décadas.
Beatriz, no mercado negro, nunca poderíamos baixar a guarda, mas aqui podemos relaxar e ser nós mesmos. Todos aqui são tão alegres e amigáveis. Beatriz, eu sei disso, mas estou muito ansioso para poder falar com minha irmã novamente, agora que não demora muito para curá-la. Não posso esperar mais. Tudo que suprimia há séculos parece querer vir fora. Toda saudade, ansiedade, amor, raiva, tristeza e desespero que senti. Sinto que vou perder o controle. Não estou muito estável no momento. Mais uma razão para tentar interagir mais com os outros. Vai te ajudar a se distrair um pouco. Ficar sozinha não vai te ajudar, mãe. Beatriz, obrigado pelo conselho. Vocês já estão sempre me ajudando. Falando em Jai, onde ele está? Treinando com a Dark Elf com o nome de Sophia. Ela é uma boa guerreira e seu jeito de lutar é semelhante ao de Jai. Beatriz, ele disse que treinar com ela o lembra de quando ele era criança e treinar com a amiga dela. Eu nunca o vi tão relaxado e feliz antes. Beatriz, você não é do mesmo jeito também? Eu vi você conversando com um dos elfos brancos. Você parecia muito feliz. O nome dela é Karina. Ela é filha de outro elfo branco com o nome de Freya e seu marido é o Homem-Fera da tribo do Leão com o nome de Leo. Beatriz, parece que você já sabe tudo sobre ela. Eu nunca conheci ninguém como ela antes. Falar com ela é divertido. Ela é muito sincera e inocente. Ela também é muito gentil com todos. Beatriz, ela está sempre sorrindo. Tudo o que ela faz é pensar em como agradar aqueles ao seu redor. Eu nunca conheci alguém assim mesmo antes de me transformar em um rogue. Beatriz, pessoas assim são raras, mas também são frágeis. Qualquer coisa as abala emocionalmente. Eu não posso dizer isso ainda. Talvez ela seja diferente. Beatriz, tudo o que sei é que gostei deste lugar e tenho certeza que você também, mãe. Beatriz, vou tentar. Entre eles há alguém que até eu considero talentoso. Você está falando sobre Nira? Beatriz, sim. A única razão pela qual eu queria me livrar dela era por causa da energia amaldiçoada que ela acumulou ao longo de anos avaliando itens amaldiçoados. Ela não sobreviveria por muito tempo, mas eu também não pude liberá-la. Tentei vendê-la em leilão na esperança de ser valorizada por sua habilidade bem cuidada. Funcionou. Zenos e seu grupo a compraram. Beatriz, sim. Naquela época eu estava inclinado a transformá-la em uma vampira assim como fiz com você, mas não consegui. Você deve ser a única matriarca com apenas 2 membros da família, tudo por medo como sempre. Beatriz, a imagem de selar minha irmã naquele cristal usando meu sangue sempre surge quando penso em transformar alguém. Vocês já foram casos especiais que aconteceram no calor do momento. Mas vocês dois são muito talentosos. Já é muito bom em combate e você tem uma mente perspicaz para os negócios. Você é um excelente ladrão e espião. Você não poderia ter filhos melhores para a nossa linha de trabalho. Acho que é por isso que Zenos nos aceitou. Pelo que aprendemos até agora, ele precisa de pessoas para coletar informações. Beatriz, sim, a única que ele tem é a elfa cinzenta chamada Akira, mas ela parece inexperiente ainda. Ela tem muitos potenciais, mas nós temos séculos de experiência nisso. Ela também não pode trabalhar sozinha. O trabalho em grupo é mais rápido e preciso. Agora chega de falar. Vamos comer alguma coisa. A comida desses elfos é incrível. Ok, vamos. Beatriz, esse lugar é ótimo. Minha filha tem razão. Morar aqui vai ser muito melhor do que viver para me esconder e trabalhar com coisas que nem eu concordo. Trabalhar no mercado negro pode ser lucrativo e posso ter acesso a muita coisa e informação, mas não é nada agravante. As coisas que eu vi e fiz lá não podem ser apagadas da minha mente. Mas esse lugar é incrível, uma base dentro de uma masmorra móvel. Além de trabalhar para o mestre da masmorra, nunca pensei que algo assim aconteceria. Zenos parece um pouco inexperiente e ingênuo às vezes, mas na maioria das vezes ele é um mistério para mim. A maneira como ele fala, age e pensa estranho. Ele parece fazer as coisas não por benefício, mas simplesmente por diversão ou curiosidade. Mas ainda assim, ele sempre age racionalmente e pensa profundamente sobre o que vai fazer. Não sei dizer se ele é alguém que se deixa levar pelas emoções ou é alguém racional. O jeito que ele pensa também é estranho. Olhe para esse grupo cheio de raças diferentes e com habilidades diferentes. Normalmente juntar pessoas tão diferentes seria impossível, mas de alguma forma ele conseguiu. Ele faz um monte de coisas estranhas. Não posso prever nada sobre ele.
Agora mesmo eu estava conversando com minha filha enquanto via pela janela com asas estranhas e lindas com escamas de cristal negro. Pelo jeito que ele vem treinando, parece que ele adquiriu essas asas há pouco tempo. Traço ao amanhecer do dia seguinte, eu estava na sala comendo frutas e lendo um livro quando já entra e vem dizer algo perto dos meus ouvidos antes de sair. Parece que chegamos. Vamos ver como está esta aldeia que Zé nos veio ajudar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.